Olá, quarto ano, olá, família. Eu sou a professora Cláudia e nós estamos aqui com a aula de História para o quarto ano. Vamos lá? E na aula de hoje, nós estamos aqui com o livro Encontros. Nós vamos aprender na página 124, 125 e 126 e 127. Então, você, aluno, fica ligadinho aí nessas páginas. O tema da aula é o processo de ocupação da região centro-oeste. A região centro-oeste do Brasil corresponde a 18,86% do território nacional. Aqui nós podemos ver o mapa da região e nós vemos a região centro-oeste localizado aqui, ó. Apesar de ser a segunda maior região do país, em extensão territorial, é a segunda menos populosa. Entre as 5 regiões, é a única que não é banhada pelo mar. Faz fronteira com 2 países sul-americanos, Bolívia e Paraguai. Sua posição central é a única que permite ligação de fronteira com todas as outras regiões brasileiras. Essa região é formada por 3 estados: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ela abriga a capital do país, Brasília, centro das decisões políticas. Possui a maior planície úmida do mundo, o Pantanal Mato-Grossense. Aqui nós temos a imagem do Pantanal. Outra imagem do Pantanal. Aqui nós vamos ver como se deu o processo de ocupação da região centro-oeste. Nos últimos 150 anos, a região centro-oeste do Brasil, ela recebeu um grande número de pessoas. Elas vieram de várias partes do país e construíram uma história marcada pela aventura e também pela tragédia. Isso se deve ao processo de mineração, tanto quanto outros acontecimentos. Entre esses acontecimentos, destaca-se a chamada Comissão Rondon, uma espécie de expedição militar, responsável por reconhecer o território, abrir caminhos e instalar linhas telegráficas. Essas expedições aconteceram principalmente nas primeiras décadas depois de 1900. O principal objetivo da comissão que chegava ali era preparar o lugar para receber novas populações. Nessas comissões, haviam pessoas como mendigos e desempregados. Eles eram obrigados a ir para essa comissão. E alguns deles acabavam morrendo na floresta por causa de doenças ou péssimas condições de serviço. Os caminhos que percorriam, em geral, eram por uma mata fechada e bastante hostil, habitada quase apenas pelos povos indígenas. Aqui, quarto ano, essa imagem é preto e branco. Por ser bem antiga, aqui nós vemos essas comissões ali preparando o caminho com redes telegráficas. A comissão também desalojou muitos povos indígenas.
Os povos que viviam ali naquela região, eles eram desalojados para que eles pudessem fazer essas redes telegráficas. Vários índios foram mortos em conflitos ou por doenças, ou acabaram colocados em aldeamentos. Então, alguns índios eram mortos em conflitos e outros morriam de doenças. Alguns também, eles eram levados para outras aldeias. Aqui nós vemos ali os homens da comissão que trabalhava ali na Comissão Rondon. Essa comissão funcionou por 30 anos, ao final dos quais muitos consideravam seu líder, Marechal Cândido Rondon. Daqui vem o nome dessa expedição, por isso que é chamada Rondon, porque foi criada pelo Marechal Cândido Rondon, um herói, principalmente pelo esforço em integrar aquele local ao restante do Brasil. Então ele era tido ali como um herói, porque ele estava na frente dessa comissão. Aqui nós vemos uma imagem também em preto e branco, né, do Marechal Rondon. Outras pessoas, no entanto, viam Rondon com desconfiança. Elas afirmavam que muitas pessoas eram enviadas à força para essa comissão. Então, para umas pessoas, quarto ano, Rondon era um herói, mas outros desconfiavam dele, porque essas pessoas, elas acreditavam que as pessoas que iam ali trabalhar, elas eram levadas à força. Todo o esforço pouco valeu. A floresta consumiu o trabalho daquela comissão em pouco tempo, perdendo-se as linhas telegráficas e os caminhos abertos. Então, quarto ano, vocês entenderam? O trabalho que aquela comissão tinha feito, com pouco tempo, a floresta veio e ocupou o espaço ali, né, tampando, acabando com todo o trabalho daquela comissão. No Centro-Oeste, as cidades começaram a surgir por volta de 1700. Muitas delas por causa de exploradores que buscavam ouro. Mas, durante muito tempo, esses núcleos permaneceram pequenos e distantes uns dos outros. Somente por volta de 1950, a situação começou a mudar. Foi quando migrantes vindo de São Paulo passaram a instalar fazendas de gado em Mato Grosso. 20 anos depois, o número desses migrantes aumentou. E aí, a inauguração de Brasília pelo presidente Juscelino Kubitschek atraiu para aquela região migrantes de todo o Brasil. Muitos daqueles que chegavam eram do Rio Grande do Sul e do Paraná, desejosos de muitos daqueles que chegaram eram do Rio Grande do Sul e do Paraná, desejosos por um pedaço de terra para plantar. Nessa imagem nós vemos Cuiabá, 1790, quando os migrantes chegavam ali. E hoje nós vemos como está Cuiabá. Olha a diferença, quarto ano, com o tempo, como que está na data de hoje Cuiabá. Entre os novos migrantes, haviam também nordestinos. Aqui nós vemos também eles chegando na cidade de Brasília.
Vários deles faziam parte de projetos de colonização do governo, que pretendia incentivar a ocupação da região centro-oeste. Mas eles terminaram abandonados e enfrentando várias dificuldades. Nos últimos anos, as chegadas de imigrantes à região foi perdendo força. Hoje, boa parte dessas pessoas moram em pequenas cidades, enquanto o campo é tomado por grandes fazendas altamente mecanizadas e com poucos trabalhadores. Quarto ano, em outras aulas, nós já vimos aqui numa aula o que é trabalhadores mecanizados. São lugares, as fazendas onde eles substituem o trabalho do ser humano por máquinas. Então, por isso que é trabalho mecanizado. Aqui nós podemos ver algum trabalho que eram feito por homens, por trabalhadores, hoje em dia foram substituídos por máquinas. Apesar desse aumento da ocupação, o Centro-Oeste guarda ainda várias áreas naturais, como o Pantanal, um dos lugares mais belos do Brasil. Olha que imagem linda, quarto ano, do Pantanal. E eu convido você a fazer mais uma pesquisa. Vá lá, pesquisa sobre o Pantanal, sobre essas regiões que foram faladas aqui na aula. E nós ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.